No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ethereum, ativo que subiu mais de 185% nos últimos 112 dias e está comemorando neste mês 10 anos desde o seu lançamento. A primeira blockchain que veio com a tecnologia dos contratos inteligentes, que deu início, deu pontapé ao universo das finanças descentralizadas e hoje ainda domina aí, 65% de todo o capital que está alocado neste mercado. Então o Ethereum definitivamente é um monstro, a gente vai entender hoje o porquê dele ter subido tanto aí nos últimos dias e claro também se ele deve continuar esse movimento de alta, se ele deve começar um movimento mais forte de correção e o que você pode esperar para o Ethereum em 2025. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, antes da gente começar, para você que ainda não conhece o Ethereum, não sabe para que ele serve, como que ele funciona, o que é o Ethereum, quando que ele foi criado, recomendo que você comece assistindo este vídeo aqui, tudo sobre o Ethereum, onde lá eu explico um pouco da história do Ethereum, quando que ele surgiu, qual que é a sua proposta e o mercado inteiro que ele criou, das finanças descentralizadas. E agora a gente vai tentar entender aqui então, um pouco do porquê que o Ethereum tem crescido tanto nos últimos meses. Eu diria que principalmente por conta da questão da regulamentação que está sendo criada lá nos Estados Unidos. Então o presidente Trump, ele veio com uma proposta aí, de regulamentar o mercado de criptomoedas e tornar os Estados Unidos um líder, no desenvolvimento do setor. A primeira lei que eles aprovaram foi a Genius Act, que é uma lei que regulamentariza todo o mercado de stablecoins. Stablecoins, para quem não sabe, são formas de dólar, euro e outras moedas digitais tokenizadas dentro da blockchain. A maior parte das stablecoins são do dólar, tá? E a ideia deles com a regulamentação desse mercado é justamente garantir e afirmar a dominância do dólar em mercados globais. Eles têm visto que cada vez mais países, principalmente na África ou então Argentina, países como o Brasil, as pessoas têm adotado as stablecoins como uma forma fácil de você sair do real ou do dinheiro fiat do seu país que não serve muito e se proteger no dólar, e eles estão investindo pesado em fazer esse mercado crescer. Hoje, o mercado de stablecoins ele tem aproximadamente 265 bilhões de dólares e 53% delas estão no Ethereum. Então sim, o Ethereum ganha muito, se valoriza muito aí, com essa questão da regulamentação que está vindo. E se você olhar, o Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, acredita que o mercado de stablecoins pode crescer aí até 3,7 trilhões de dólares na próxima década, tá? Então eles realmente estão apostando muito forte aí no desenvolvimento desse mercado. O que mais que a gente tem acontecendo de interessante nessa parte de regulamentação e que beneficia também o Ethereum? Então a gente tem o novo chairman da SEC, o Paul Atkins, falando que a maior parte das criptomoedas não são securities. E ele quer mandar um plano chamado Project Crypto to Modernize Security Rules for Crypto Assets. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, eu vou explicar um pouco melhor o que é essa questão de ativos de criptomoedas serem identificados como securities ou então serem identificados como commodities. Então vamos lá, o que é uma security, certo? Basicamente, uma security é um ativo financeiro que representa o investimento em empresa ou projeto com expectativa de lucro, derivado do esforço de terceiros. Então seria basicamente a ideia de você investir numa ação ou em uma empresa, certo? Um empreendimento comum com expectativa de lucro derivado do esforço de terceiros. E o que seria uma commodity? Uma commodity é algo como o ouro, o petróleo, o café ou então o Ethereum. Se você for analisar a economia do token, o tokenomics do Ethereum, algo que eu falo bastante também sobre como analisar a economia de tokens nesta aula aqui, se você quiser conferir depois, você vai ver que ele se enquadra muito mais como uma commodity do que como uma security. Ele é como se fosse o petróleo daquela blockchain, ele é a gasolina que move a rede do Ethereum e não uma security. Então, qual que é a diferença entre classificar uma cripto como security ou então como commodity? E a gente tem aqui, o nosso querido chairman, o Paul Atkins, novo chairman da SEC, falando que a maioria dos criptoativos não são securities, não são empresas de terceiro que você está investindo com vontade de lucro, e tem vários que se enquadram como commodities. A diferença é que para uma security a regulamentação vai vir pela SEC, é uma regulamentação muito mais rígida, que requer registro e compliance, tem um alto custo para emissão e operação, pode inviabilizar projetos pequenos. Eu não diria que os exemplos que o chat trouxe aqui estão tão bons. E o que é uma commodity? É mais leve, o foco é em prevenção de fraudes, menor custo e mais liberdade, maior flexibilidade para inovação. Esse aqui é o grande que pega, tá? Então, você tá meio que liberando a galera para construir no Ethereum. Falou, cara, o Ethereum não é security, não precisa regulamentar tanto, deixa a galera construir de forma livre. E aí estão surgindo muitos projetos
nesse sentido. Então, para você ter uma noção da diferença da abordagem do antigo regime, do regime da época Biden, e o antigo chairman, o Gary Gensler aqui, sobre essa definição, esse conceito, se criptomoedas são securities, se são commodities, como que a gente vai trazer regulamentação clara para que esses projetos possam inovar e se desenvolver, ele não fazia a menor ideia de como responder essa pergunta. Ele simplesmente não fazia a menor ideia de como classificar um criptoativo, e isso causou aí, né, anos de atraso e retrocesso no desenvolvimento dessa indústria. Primeiro que expulsou muitos desenvolvedores lá dos Estados Unidos, porque, cara, não tinham regras claras, o cara começava a inovar, construir alguma coisa, ele recebia uma intimação, como vocês viram, ele falou aí, mais de 50 intimações emitidas pela SEC, que ele não estava de acordo com a regulamentação, só que não existia regulamentação clara, nem o próprio presidente da parada sabia explicar como que deveria ser a regulamentação, então o cenário era uma bagunça, e agora a gente está começando a construir um cenário muito mais inovador, com pessoas que realmente estão interessadas em criar um novo framework de regulamentação mais moderno que permita que esses ativos se desenvolvam. E a gente tem até uma lei que está para passar no Senado ali dos Estados Unidos, que é o Clarity Act, que também, mais uma vez, quer trazer regras de regulamentação clara para que o setor cripto possa se desenvolver. Então, esse cenário para mim é o que está mais carregando aí essa alta do Ethereum, do mercado cripto como um todo. E para vocês terem uma noção, né, os ETFs de Ethereum aí bateram no último mês recorde de inflows com mais de 5,4 bilhões, tá, pessoal? Eles estão para lançar também os ETFs de staking de Ethereum, o que vai ser algo muito positivo, que eu acho que vai atrair ainda mais investimento para o Ethereum, que é basicamente o quê? Além de você só comprar o ETF do Ethereum e ter exposição no ativo, você pode comprar o ETF de staking de Ethereum, que além de você ter exposição no ativo, você vai ganhar uma porcentagem anualizada ali em cima do seu Ethereum. Então, algo parecido como se você estivesse investindo numa ação e ganhasse dividendos. Isso daqui está tornando cada vez mais atrativo o investimento para grandes institucionais, grandes corporações, pessoa com muita grana no setor de criptomoedas. Não é à toa que hoje as grandes corporações já adquiriram 1% de todo o supply do Ethereum. Se você tem acompanhado nossos vídeos de Bitcoin, você sabe que eles já adquiriram muito mais da porcentagem do Bitcoin, só o Michael Saylor já tem mais de 3%, mas a expectativa aqui das pesquisas, né, é que eles adquiram mais do que 10% de todo o supply de Ethereum. Então os institucionais estão começando a olhar, estão começando a comprar e adquirir Ethereum, e não só para comprar e especular no token, mas eles estão de fato construindo dentro da rede do Ethereum. Então o Ethereum, se você viu o nosso vídeo explicando o que ele é uma blockchain, né? Uma infraestrutura onde você pode construir diversas aplicações dentro da blockchain de forma mais transparente, mais justa, mais descentralizada, mais rápida, mais eficaz, muito melhor do que como o sistema tradicional funciona hoje. Então o movimento que a gente está vendo é uma mesclagem, uma junção aí, né, do sistema tradicional com a tecnologia blockchain para trazer mais transparência e mais velocidade. Então eles têm muito interesse no setor de RWA, que seria o quê? Tokenização de ativos do mundo real para dentro da blockchain, e também muito interesse no mercado de stablecoins, como eu comentei para vocês. Só para trazer alguns exemplos de coisas que já estão sendo construídas na rede do Ethereum, a gente tem o quê? O Deutsche Bank construindo aqui um roll-up de segunda camada, uma blockchain que se conecta no Ethereum para trazer aí, né, algumas inovações para os seus clientes. Não sei exatamente o que eles estão construindo, mas estão construindo na rede do Ethereum. A gente tem a Sony, a empresa lá das televisões, videogames e tudo mais, lançou também a sua Layer 2, uma blockchain conectada à rede do Ethereum, e a BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, a maior gestora de capital do mundo, mais de 11 trilhões de dólares sobre gestão, lançou o seu fundo tokenizado, o Build, onde eles tokenizaram títulos de dívida do governo americano dentro da blockchain, certo? Então, está tendo muita inovação dentro da rede do Ethereum, está acontecendo essa mesclagem, essa junção do mercado tradicional com o mercado de criptomoedas, e a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos agora em tempo real. A cada semana que passa, a gente tem notícias novas de desenvolvimento no setor. Então, para mim, é uma das épocas mais empolgantes para se estar no mercado de criptomoedas, e eu acredito que o Ethereum vai continuar esse movimento de alta. Não sei no curto prazo, ele pode corrigir, ele pode cair, a gente nunca sabe, mas no longo prazo, com todo esse cenário desenhado, eu acredito que é um excelente investimento. E a gente teve aqui, né, junto ao aniversário de 10 anos, o Justin Drake, que agora ele é um dos pesquisadores da rede do Ethereum, ele é um dos cabeças ali que está tocando o projeto, revelou o plano de desenvolvimento para os próximos 10 anos da rede do Ethereum, onde eles visam alcançar 10 mil transações por segundo. Então, uma das grandes críticas à rede do Ethereum hoje é que a rede ela é um tanto quanto lenta, um tanto quanto cara. Ela não é uma rede escalável, ou seja, quando muita gente quer usar o Ethereum,
cara, a rede dá uma empacada e não consegue suportar a quantidade de transações. Foi por isso que surgiram as blockchains de segunda camada e tudo mais. Eles estão finalmente trabalhando em alguma forma de otimizar e melhorar a rede principal da própria blockchain do Ethereum, tá? Não vamos entrar muito a fundo na tecnologia de como eles pretendem fazer isso. Se você quiser, depois você pode ler a matéria. O próprio Vitalik, o fundador do Ethereum, já postou algumas ideias sobre como fazer isso também, né? Num fórum chamado Ethereum Magicians. Então ele postou uma proposta de trocar a rede de EVM para RISC-V. Cara, sem entrar muito no negócio técnico também, a ideia é escalar a rede, deixar ela mais rápido, deixar ela melhor para que você use para essas aplicações do mercado tradicional que solicitam que você, cara, consiga processar muitas transações por segundo. Não dá para você ter uma rede que processa menos de 10 mil transações por segundo se você quer começar a trazer todo o universo tradicional para dentro da blockchain. Então, nesse sentido, eu acho muito legal que o Ethereum está mirando em fazer esses desenvolvimentos. O Ethereum, ele costuma ser um pouco demorado para fazer essas entregas, mas ele sempre entrega, tá? Tudo que eles prometeram que eles iriam desenvolver, eles sempre conseguiram entregar e nunca teve nenhum problema na implementação de melhorias, tá? É realmente só uma questão do tempo e a organização lá dentro, que às vezes eles deixam um pouco a desejar. Mas de modo geral, eu vejo um cenário muito positivo para o Ethereum aqui para frente. No curto prazo, acredito que ele pode corrigir? Sim. Onde que seria um ponto de entrada que eu estaria olhando para acumular Ethereum se você se interessou e tá pensando em comprar, mas acha que tá caro? Cara, perto dos 3 mil dólares é onde eu estaria de olho para uma entrada. E aí, né, alvos, aí só Deus sabe dizer. Mas eu espero que ele rompa pelo menos as suas máximas históricas durante esse ciclo. Se você quiser comprar, investir no Ethereum ou qualquer um outro criptoativo, você pode abrir a sua conta agora no MB, fazer isso em menos de 5 minutos, o link vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E lembrando para vocês que toda semana a gente está aqui trazendo vídeos sobre o mercado cripto em geral, atualizações de mercado e outras notícias importantes. Então, um grande abraço, fico por aqui, até a próxima e valeu!